Dentro dessa nossa proposta, meus irmãos, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que só queiram o bem? Este seria o ideal. Essa é a receita perfeita. Mas, como nós sabemos que o mais adiantado tem que segurar a mão do mais atrasado. Então, o que vai acontecendo? Gradativamente vai havendo essa melhora. E nós vamos sendo mais felizes quanto mais praticarmos o bem. Aí é que está. Nós achamos que a gente é feliz, muitas vezes, quando tem dinheiro. Nem sempre o dinheiro traz felicidade. Claro que ajuda, não é? Claro que ajuda. Quem não luta para ter o seu dinheiro, para ter um alimento na sua mesa, um conforto dentro de casa, até mesmo aqui no nosso sul, esse inverno foi bem rigoroso, nós precisamos de agasalho e tudo mais. Então nós precisamos do dinheiro, mas ele não é tudo. Então nós podemos e precisamos estarmos bem atentos para esta chamada. E essa chamada vai fazer com que nós possamos ter este cuidado com o nosso semelhante. Continuando na Gênese, ela nos diz o seguinte: a maneira pela qual se opera a transformação é muito simples. E como se vê, ela é toda moral e se mantém entre as leis da natureza, irmãos. Então, como a natureza não dá salto, a nossa evolução também não vai dar salto. Então, é tudo como disse o nosso querido Raul Teixeira. O Raul Teixeira diz-nos, e é muito interessante que a gente pare para ver, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, nós estamos nos educando para adquirirmos esses hábitos que nunca mais nós vamos perder. Por isso que a nossa criança, ela vê os exemplos do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, e ela segue. Se ela tem aquele hábito contínuo, ela também vai aprender, às vezes até revoltando-se por ser assim, que ela gostaria que fosse diferente. Mas depois, quando ela compreende que aquilo era o melhor, ela vai fazer aquilo igual. Talvez nós estejamos neste momento nos vendo aquilo que nós achávamos no nosso pai, na nossa mãe, que não era o ideal, hoje a gente faz igualzinho. Paramos para pensar? E é interessante, porque se aquilo foi bom para eles, é bom para nós. Certos hábitos, principalmente hábitos de higiene com o nosso corpo, com o nosso alimento, como isso é importante. Mas como é importante o hábito de higiene mental. Não guardarmos lixo mental, que a gente tem uma certa tendência. E aí que está que nós precisamos trabalhar isso aí. E no Reformador de setembro de 2006, diz para nós o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina de educação, irmãos. O Espiritismo é uma doutrina de educação. E nós precisamos realmente trabalhar dentro da doutrina dos Espíritos este nosso lado, nos educarmos para bem convivermos. Vejam só. E essa nova geração vai ter isso. Por isso, educa os teus sentimentos agora, quando te achas a caminho do próprio enobrecimento espiritual, nos diz Raul Teixeira. Vejam só, educa os teus sentimentos agora, quando te achas a caminho do próprio enobrecimento espiritual. Eis o objetivo da educação em seu verdadeiro sentido: auxiliar o espírito a desenvolver o germe da perfeição que traz em si mesmo o potencial interior, as faculdades latentes do espírito. Então, meus irmãos, qual é? Isto é do Consolador, livro que o Emmanuel nos coloca. Pergunta 110.
Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E a resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É ali e é no lar. Que bom seria que a gente não tivesse no noticiário tantas notícias tristes, notícias que mostram ainda alguns irmãos praticando atos, né, que Deus sabe as razões e os porquês, mas a gente se entristece. Então vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a essas criaturas, porque são dignas de pena, muitas vezes, porque ainda não sabem trabalhar o seu interior e fazer desabrochar uma criatura diferente, que nós temos condições. Raul Teixeira continua falando, Emmanuel continua falando e diz assim: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o instituto da família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, por que temermos largarmos o nosso filho lá fora? Não. Quando se deu bem a base, se trabalhou essa base, trabalhamos este ser, nós podemos largá-lo. E esta geração que nós estamos compondo, essa geração que está chegando, nós precisamos alimentá-la com bons propósitos, com bons pensamentos. Não vamos ter medo de errar quando estamos fazendo todo o bem que a gente podia. Medo também não devemos ter de não processarmos bem a educação daqueles que Deus colocou sobre a nossa tutela. Não vamos ter medo de nos responsabilizarmos por qualquer erro que cometermos. Por quê? Porque nós estamos aqui para vermos os nossos erros e corrigirmos os nossos erros. É agora. Não é depois, é agora. Então, por que não fazer? Não, o bom é fazermos. E achamos muito lindo no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury, ele diz-nos exatamente assim: leve seus filhos a encontrar motivos para serem felizes nas pequenas coisas. Vejam só. Porque quantas e quantas vezes que a gente acha só que as grandes coisas é que vão fazer os nossos filhos felizes. Sendo que nem sempre é isso que eles querem. Ele continua dizendo: estimule os seus filhos a ter metas na vida. Vejam só, como é importante a ter metas. E não é eu que vou fazer a meta para o meu filho. Eu levo ele a pensar o que é bom para ele, para que ele faça a sua meta. Eu não devo dizer o que ele deve, como nós não gostamos também que alguém nos diga como nós devemos agir aqui, ali ou acolá. Leve-os a não ter medo dos seus insucessos. Por quê? Se a nossa vida fosse só sucesso, imagina, mas quantos insucessos? Mas é do tombo que nós levantamos, é da ferida no joelho que vai cicatrizar e nós vamos cuidar para não cair outra vez. Doe seu ser a seus filhos. Vamos fazer essa doação de amor, de carinho, de atenção, de educá-los. É uma doação que nós estamos fazendo. É a doação de quê? De amor. Toda vez que nós queremos bem. Construa uma excelente imagem de você. Não se deprecie diante do seu filho. Isso é muito importante. Mesmo que tu não tenha alcançado os objetivos a que tu te propões, não te
Não destrua a tua imagem. Sempre pense que amanhã pode ser melhor. Perdoe-se e ensine a perdoar, porque o homem tem que aprender a perdoar. O homem que não perdoa, como é que quer ser perdoado pelos seus erros? Aquele que não aprendeu a perdoar, vai exigir que alguém lhe perdoe? Não. Então, nós temos que aprender a perdoar, porque o outro é tão sábio quanto nós somos. O outro não tem tanta inteligência tanto quanto nós, porque às vezes a gente tem uma inteligência abrangente para determinadas coisas e outras nem tanto. Seja humano para seu filho, não gigante. Quantos pais que querem ser gigante e querem saber tudo? Não. Se nós somos humanos, a primeira coisa, a gente não sabe tudo. Então a gente tem que dizer, não sei, mas eu vou ver, vou pesquisar, vou procurar me informar e depois te dou a resposta. Não queira ser um gigante, um sabe-tudo, porque de vez em quando eles vão perceber que a gente não é tudo isso, não. Deixe seus filhos participar de sua vida. Como é importante os nossos filhos participarem de nossas vidas. E aqui a gente sempre cita um exemplo, assim, meus irmãos, que é muito interessante quando a gente fala isso. Quantas vezes que a gente não está em condições financeiras, mas se o filho pede, a gente se arrebenta, vai lá e depois não sabe nem como é que vai quitar aquele débito. Não, nós não precisamos. Então nós precisamos é que o nosso filho participe e saiba que nem tudo está tão bom assim. Mas se nós amarmos, nós vamos mostrar para eles a nossa realidade, nós não vamos esconder a realidade. Mostrar o que não somos, nós estamos sendo omissos. Não devemos omitir para os nossos filhos, não precisamos às vezes declarar toda a situação, mas também não dizermos coisas que não sejam a verdade, porque mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir. Então eu sempre brinco, nós podemos omitir algumas coisas, mas jamais mentir. Prepare seu filho para ser um homem de bem. Esta nova geração, ela já sabe o que é. Ela só precisa do incentivo para tocar em frente. Porque ter é muito mais fácil do que ser. Ser um homem bom, um homem de bem, ser uma pessoa digna, ser uma pessoa amiga, honesta. Alimente seus filhos de inteligência. Faça-o pensar, dê-lhe a oportunidade para estudar. Mesmo que não tenha as condições para uma boa escola, mas nunca deixe que ele faça parte de uma escola pública, que ele pode se adiantar, deixa ele trabalhar a sua inteligência. Como isso é importante? Um livro para ler, incentive o seu filho a ler, incentive ele em busca disso. Seja otimista. Como é bom quando a criatura é otimista, mesmo embaixo do mau tempo. Amanhã vai ser outro dia. De fato, vai ser. Ensine-os a pensar. Vejam como é importante nós ensinarmos os nossos filhos a pensar. Encante-os. E com todas essas aqui, meus irmãos, nós podemos ter absoluta certeza que a gente tem um certo material, e este material ele é muito importante para a nossa vida. Quando na Gênese é proposto este tema para nós só temos que dizer o seguinte: bendito seja, sabe, neste momento tão lindo que Kardec nos trouxe esses ensinamentos. E nós precisamos com urgência, nós que sabemos que a doutrina dos Espíritos ela veio para nos ajudar a conhecer a nós mesmos, nós fazermos com que aqueles que estão junto a nós
possam também aprender a conhecerem-se. E o papel do Espiritismo, ele é muito importante para o progresso da humanidade, porque o Espiritismo não veio para os espíritas, o Espiritismo veio para o homem. Veio nos trazer, nos clarear a nossa caminhada. Nós somos seres que estamos em evolução, nós somos seres que precisamos nos educar para as mudanças, nós precisamos transformar com urgência nossos hábitos atuais para hábitos moralmente mais evoluídos. Nós precisamos que esse educador, que foi o nosso Mestre Jesus, através da bondade de Deus, ele esteve na terra conosco, que ele nos traga sentimentos renovados e uma boa vontade para discernirmos. E principalmente, meus irmãos, diante desse quadro atual da humanidade, que possamos nossos corações serem tocados e que aprendamos que a regeneração do nosso planeta se fará através de seus habitantes. Que nós, regenerados, transformaremos essa terra, esse planeta lindo que Deus nos deu como habitação, que possamos honrar essa bondade divina que nos deu essa oportunidade. E assim sendo, meus irmãos, nós queremos dizer que a melhor coisa que nós podemos ter e que nós podemos dar é nos tornarmos mais solidários, mais fraternos, mais gentil uns com os outros. Isso vai nos mostrar que nós estamos fazendo a verdadeira transformação da humanidade e que ela comece por cada um de nós, com boa vontade, com discernimento, com muito amor em nossos corações. Por isso a verdadeira frase que nos marca é quando Jesus nos diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Que possamos aprender a nos amar. Que Deus nos abençoe, nos ilumine essa casa que está no seu 16º ano, fazendo esse trabalho tão bonito para esclarecer nossas almas. Muito obrigada, que a luz divina esteja com todos nós. Vamos convidar os nossos irmãos para fazermos a nossa prece final. Se me permite, irmãos, eu peguei uma prece aqui, desse livrinho Preces do Coração, e aonde nos diz: ó Deus, toca-nos o entendimento e o coração, para que possamos achar em Ti a paz, o equilíbrio, a alegria. Que possamos louvar-Te com todas as forças e compreendermos que o Teu poder é infinito, que transforma as situações, eleva as pessoas e despertas a felicidade. De Ti, pois, neste momento, viemos louvar-Te, Senhor, a grandeza e o amor infinitos, e suplicar-Te, Senhor, que derrame raios de luz sobre todas as criaturas do mundo, que a Tua divina luz se espraia sobre todas as cabeças, para que ninguém fique abandonado, nem dela se sinta despojado. Sustentados por Ti, que possamos todos caminhar com passos firmes e pensamentos elevados, cônscios de que tudo podemos. Agradecemos-Te, Senhor, as bênçãos que nos transformam em irmãos e nos dão a oportunidade de vivermos melhor a cada dia que passa. Obrigada, Senhor, por essa grande oportunidade. Que a luz divina esteja e permaneça com todos nós. Muito obrigada, que assim seja.